Vamos lá, Salmo 23. Eu ministro mais alguns minutos, vocês estão de barriga cheia. Minha esposa, obrigado também, tá, esposa? Pela paciência. Eu sei que ser mulher de pastor não é brincadeira, mas obrigado, tá? Obrigado pela comida gostosa que se faz. Obrigado por me fazer homem. Isso é chique demais. Vamos lá. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Diga comigo, deitar-me faz. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Repita essas duas frases comigo. Mansamente, tranquilas. Ó, deitar-me faz. Mansamente, tranquilas. Refrigera a minha alma. O que é refrigério? Consolo, acalento. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Porque tu estás comigo. A tua vara, o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Senhor, essa é a tua palavra. Fala conosco e edifica-nos para a glória do teu nome. E a igreja viva diz amém. Amados, eu pregaria pelo menos umas 5 mensagens diferentes nesse salmo. Esse salmo é muito rico na sua essência. Eu começaria falando sobre os 3 tipos de cuidado do pastor. O pastor, ele tem o pastoreio, que é levar a ovelha para o pasto, e aí a gente tem todo um desenvolvimento nesse pensamento e nessa instrução. Mas depois, o pastor precisa arrebanhar, juntar o rebanho. Depois de pasto, tem a hora de arrebanhar e colocar de novo no lugar que ele deve estar, o rebanho. Mas não só apacentar ou pastorear e conduzi-los arrebanhando, mas também dentro do lugar exato, tirar os espinhos, os carrapichos, as moscas, a cera do ouvido, aparar as lãs, tanto dos olhos quanto das outras partes do corpo, o peso da lã. E isso se chama apacentar, pastorear, pasto, arrebanhar, rebanho. E apacentar, cuidar. Parece que são as mesmas coisas, mas são coisas completamente distintas. E eu falaria sobre o bom pastor que deixou 99 de um aprisco seguro, o rebanho seguro. E foi em busca de uma que faltava, porque quem conhece rebanho sabe quem são as ovelhas. E não aceita perder, vai para buscar. Eu falaria sobre cada fase aqui de cada versículo. Por exemplo, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Isso é provisão. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Isso é segurança. Quando nós lemos, refrigera a nossa alma, guia-nos pelas veredas de justiça, por amor do seu nome. Isso é consolo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Isso é segurança. Falaria sobre cada um desses versículos dentro da perspectiva que o pastor propõe, até nós vivemos a promessa de sentarmos na mesa e vivermos com ele para sempre, por longos dias. Eu ainda estaria trabalhando
a respeito de provisão, necessariamente, o Salmo, e sobre a perspectiva de Davi, de querer receber de Deus a realização desses sonhos. Unges minha cabeça com óleo, faz o meu cálice transbordar. E, por fim, eu poderia falar a respeito do que os teólogos costumam dizer quando lê aqui o Senhor meu pastor, e aí vem do original, não é o Senhor meu pastor e nada me faltará. Aí já diz, né? É o Senhor meu pastor e Ele não me faltará. A gente tem todas as perspectivas, principalmente quando a gente tem muito tempo no Evangelho, a gente ouve muitas mensagens e recebe muitos insights. E quando busca, vem as revelações. E eu quero trazer hoje para você uma revelação. Porque quando eu li dentro do tema desse nosso mês, o Senhor me deu uma perspectiva de espera. E o tema da mensagem nesta manhã para a edificação das nossas vidas é: o meu pastor sabe o tempo certo. Por favor, repita isso comigo. Diga: o meu pastor sabe o tempo certo de cada coisa, de cada etapa, de cada ciclo da minha vida. Amém? Por que é que eu trouxe essa alusão a cada frase que nós lemos? Deitar-me mansamente, tranquilas, refrigeras. E aí a gente vem citando aqui: preparas, unge-me. Porque Davi, ao receber essas 3 unções, e nós ministramos aqui na primeira quinta-feira, na segunda quinta-feira, na terceira quinta-feira, sobre as 3 unções de Davi: a unção para ser, a unção para exercer e a unção para crescer. No domingo da ceia eu falei sobre o número 3. Por que 3 unções? E aí eu falei sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Sobre o Deus que trabalha no ontem, no hoje e no amanhã. Ele é ontem, hoje e eternamente. O número 3 é um número de plenitude, de confirmação, de testificação. Nós falamos muito sobre o número 3 e quantas vezes ele aparece na Bíblia, a quantidade exata nós falamos, falando da testificação de Deus em tudo que Ele nos faz viver. E cada fase da nossa vida é um teste para a próxima fase. E eu venho repetindo agora uma das frases que eu falei enquanto pregava para vocês: a unção que Deus te deu para esse tempo é suficiente para o que você precisa viver neste tempo. Deus só vai derramar uma porção nova e algo novo quando chegar o tempo de viver uma nova estação. Deus vai te dar uma patente nova, Deus vai te chancelar com a unção nova, Deus vai te dar um revestimento novo, vai te empoderar com algo novo, vai ampliar com uma visão nova para uma outra fase. Mas agora é tempo de esperar. Nós não costumamos lidar bem com a espera, nós não nos acostumamos a nos dar bem com essa palavra. Principalmente no nosso tempo. Nós estamos vivendo na era da velocidade, nós vivemos na era do fast food. Não só as comidas rápidas, mas também os serviços rápidos. Nós estamos na era em que nós não consertamos coisas, nós as substituímos com uma urgência terrível. Nós estamos vivendo na era onde segundos, frações de segundos, definem o sucesso ou o insucesso de um produto. Nós estamos na era onde o Orkut faliu, dando lugar ao Facebook de mensagens instantâneas e mais rápidas. Depois vem o Instagram, que é um outro tipo de rede social, com algo mais completo, e um Brasil, principalmente, que foi impactado por novelas, séries, minisséries, e a gente terminou virando cultura, gostar de vida dos outros. O Instagram caiu como um prato cheio. Depois que a gente está saturado de vida dos outros, a gente agora quer entretenimento, a gente quer novidade. Então não basta agora o Instagram, nós temos a era do TikTok, que, de acordo com os estudiosos nos Estados Unidos, é a rede social da vez, por causa da questão da velocidade, da rapidez. As pessoas não querem mais o que rola no feed, o que rola nos reels do Instagram. As pessoas querem a velocidade do TikTok. E isso tem desenvolvido nos nossos dias ansiedade. Temos desenvolvido a síndrome do pensamento acelerado, uma nova
nomenclatura agora estabelecida pelo Dr. Augusto Cury. Nós temos visto pessoas sofrendo de doenças provenientes dessa aceleração da sociedade. Acabou-se o tempo onde nós tínhamos o prazer de esperar o processo das coisas naturalmente acontecerem. O frango é engordado à claridade para não dormir, ele come desesperadamente, em questão de meses, não só a pressa de mantê-lo engordando com luzes, também hormônios, e a gente simplesmente tem, em menos de 40 dias, um pinto se transformando em um frango e pronto para o abate e para o consumo. Nós estamos na pressa da comida, na pressa de crescer, na pressa de prosperar, na pressa de casar. Os relacionamentos hoje são descartáveis. A pressa tem nos levado a um nível de desconfiança até do próprio Deus. Porque os pregadores avivalistas, dos quais eu fazia parte de uma maneira veemente, embora com muita prudência, nós, para inflamarmos a multidão, ouvirmos gritos de glória a Deus, amanhã a tua vitória vai chegar, e pessoas que não oram, que não jejuam, que não consagram, acreditavam naquilo que decidiram acreditar, que vai ter resultado porque o pregador disse que a vitória vai chegar amanhã. Pessoas iludidas com falsas profecias, porque espíritos enganadores surgiram para dizer que Deus ia dar, que Deus ia fazer, quando a Bíblia ensina que você precisa fazer a sua parte, e a partir daí Deus faz a dele. A pressa nos tomou de maneira que nós não queremos fazer análises, e a geração do TikTok, ela se torna uma geração superficial. Essa foi a reação gerada dentro de nós. O que os especialistas dizem é que a geração TikTok é uma geração que, além de querer as coisas rápidas, querem produtos ou infoprodutos superficiais. Ninguém quer mais assuntos, nem produtos, nem vídeos profundos. As pessoas querem coisas superficiais. E nós estamos vivendo essa era, onde nós temos muita informação e pouco conhecimento. As pessoas sabem de tudo um pouco, mas não são profundos em nada. Estamos vivendo essa era. E eu trouxe essa palavra do coração de Deus para o seu coração, para dizer que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E no tempo, apesar de nós vivermos dentro dessa era tecnológica que nos acelera, Deus continua trabalhando a moda antiga. Por isso eu trago mais uma vez o texto, tema desse nosso mês. O Senhor é o nosso pastor e o nosso pastor sabe o tempo certo. Você precisa sair daqui com isso impregnado na sua alma. Os milagres vão acontecer. As promessas vão se cumprir, mas vão se cumprir dentro de um tempo determinado pelos céus. Eclesiastes capítulo 3, por favor, no telão, Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. É óbvio que nós sabemos de cor e salteado este versículo, mas está escrito: bem-aventurados que leem, ouvem e guardam. Então vamos ler? Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Vamos. Há tempo de nascer e tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar, tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar, de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Por que nós precisamos ter consciência disso tudo que nós acabamos de ler? Porque, queridos, não vai ter amizade saudável
se você não souber a hora de abraçar e a hora de se afastar de abraçar-se. Não teremos o tempo de colheita se não entendermos o tempo de plantar e esperar o tempo da colheita chegar. Não teremos tempo de paz se não soubermos que é necessário termos o tempo de guerra. E por mais que nós não queiramos guerra com ninguém, precisamos ser fortes o suficiente para vencermos guerras e impor respeito e paz pelo temor que estabelecemos. Já que as pessoas não costumam respeitar a paz pela paz, precisa-se de fortaleza. O exército ou o homem precisa ser forte para que ele seja temido e assim os seus inimigos tenham com ele paz. Se você não entender que há um tempo de comer e tempo de fechar a boca, você vai viver as consequências provenientes de comer e não parar de comer. Há tempo de chorar, mas há tempo de sorrir. Só que é um tempo mais triste, que é o tempo de prantear. É um tempo de consternar e passar mais tempo chorando do que apenas chorar. Mas também é um tempo de saltar, que é levar a alegria ao ápice da celebração por causa da conquista e da vitória que tivemos. Mas quem não está disposto a viver o tempo de cada coisa, termina passando os carros na frente dos bois. Tendemos a não esperar o tempo de Deus cumprir promessas, não porque Ele é infiel, mas porque nós não passamos pelo processo de aprender a esperar. E quando se frustra, a gente diz, não se cumpriu, não se realizou. Ou se algum profeta entregou algo, diz, não era o profeta de Deus. Quando nós deveríamos aguardar o tempo certo da maturação. Quem é Davi? Nós estudamos desde o início do ano sobre Davi. Estamos falando sobre ele. Davi recebeu a unção a primeira vez com 15 anos. E a gente espera que o quê, igreja? O Senhor ungiu nossa cabeça. Ele orou pedindo, unges minha cabeça com óleo. Faz o meu cálice transbordar. O que foi que Deus fez? Ungiu sua cabeça, fez o cálice transbordar na mesa diante dos seus irmãos, que naquele momento se fez inimigo da unção. Eram seus inimigos. E Jesus confirmou isso dizendo que os maiores inimigos de um homem estão dentro da sua própria casa. Porque se você não entender que às vezes alguém não é inimigo da raiva, do ódio, mas é inimigo do propósito. Porque Deus está querendo te levar para viver as suas guerras e mamãe dizendo, não, meu filho, não, você não vai passar por isso não. Oh, Jesus, livra meu filho. E aí você não amadurece nunca. Não é que é inimigo porque quer ver o seu mal, mas às vezes o excesso de bem também estraga. Mas há tempo também de empurrar para a guerra, minha irmã. Há tempo de permitir seus filhos viverem suas próprias experiências. Senão você se torna inimiga dentro da própria casa do propósito de Deus na vida dele. Talvez ninguém tenha lhe dito isso, mas hoje você está saindo daqui ouvindo e entendendo isso. Davi vive isso dentro da sua própria casa. Olha aqui para mim, porque isso aqui é muito forte. A unção, ao invés de trazer uma perspectiva de agora todo mundo me ama, agora todo mundo me respeita, agora todo mundo confirma quem eu sou, agora Deus me honrou, os olhares são piores. A unção que a gente espera que traga a honra imediata, não traz. E vamos precisar aprender a conviver com frustração, porque isso nos torna independentes emocionalmente. Oh, glória a Deus. Precisamos nos acostumar a viver dentro de ambientes hostis, mas conservando a essência do que Deus quer para nós. Porque Davi não deixou de amar as ovelhas, Davi não deixou de amar gente, Davi não deixou de ser alguém segundo o coração de Deus. E se você não souber conviver com ambientes hostis, não tem como você viver parte do que Deus tem para a sua vida, porque Davi é conhecido como um rei guerreiro. Eu acho muito interessante para quem leu todo o primeiro e o segundo livro de Samuel, que antes de Davi morrer, ele chama Salomão e diz assim, olha, eu sei conviver com Joabe, eu sei conviver com cada um desses, eu sei conviver com Adonias, seu irmão, porque eu sou de guerra, eles me temem,
Mas se ele se levantar contra você, qualquer vez, mate logo. Você não tem consciência e nem condição de lidar com ele. Expulse logo quem foi infiel a você. Porque eu sou de guerra, eles me temem. Mas você é um menino manso. Eles vão querer montar em você. Olha o que é que Davi faz. Davi dá instrução para um menino antes de morrer. Quem foi fiel a mim não vai ser fiel a você. Porque o que eu fiz por merecer. Você está herdando. Então levante pessoas da sua confiança. É por isso que Salomão pede o que a Deus? Sabedoria. Porque lidar com gente não é fácil. Tem gente que com certeza invejava Davi. Mas quem é que vai ousar? Davi era famoso nas 12 tribos. Davi era famoso entre os filisteus. Davi era famoso entre os amonitas. Davi era famoso entre os moabitas. Davi era famoso até diante dos outros reis da terra. E isso impõe respeito. Mas perceba, queridos, que para ser esse rei guerreiro, respeitado e honrado, ele precisou conviver num ambiente de hostilidade. Há um tempo de viver em ambientes hostis, até que você aprume o que Deus quer que você se resolva. Coloque dentro do esquadro de Deus, dentro da régua, da trena dos céus. Há um tempo necessitado, o seu pastor, que está guiando a sua vida por pastos verdes, também pelo vale de sombra e de morte, também por águas tranquilas, ele está dizendo, eu sei o tempo de cada fase da sua vida e eu estou te preparando nessas fases para te honrar lá na frente. O problema é que a gente não mira a longo prazo. A gente quer prazer imediato, mas planejamento para o futuro sempre será mais prazeroso e mais forte do que os prazeres imediatos. Davi tem 15 anos quando é ungido a primeira vez. Pode-se esperar um ambiente de alegria, um ambiente de tapinha nas costas. Deus te ungiu. Mas você vai ver que quando Jessé pede para Davi levar comida para os seus irmãos, seu presunçoso, você veio aqui para ver a guerra, julgamento, perseguição, má interpretação. Davi não vive coisas boas. Davi ele começa a viver luta. Não só essa luta, mas depois que ele mata o gigante, ele desperta a inveja do próprio rei. Imagina, gente, depois que você recebe unção, é dirigido pela fé, tem conquistas, ao invés de aplausos, como todas as mulheres que cantaram, Saul matou 1000, Davi matou 10.000. Os líderes ou os próximos de casa, eles ao invés de patrocinarem o ego e aplaudir, eles dizem que nada. A gente tem que derrubar ele, tem que matar ele. Saul lança uma lança contra Davi, tenta, persegue durante 15 anos. Davi é um fugitivo, a unção me fez fugitivo. A unção me fez passar por vales de sombra e de morte. A unção me fez temer pela minha própria vida. A unção me fez correr, mas também me fez aprender, mas também me fez mais forte, mas também me fez mais ávido, mas também me deu um exército, mas também me deu honra, mas também abriu portas, mas também me deu alianças. E é isso que você precisa entender, que as suas lutas estão te elevando. Eu ministrei aqui sobre o ser, a unção, a primeira unção para ser. Não tem como você ser no final o que Deus quer que você seja, se no caminho você não for aprendendo. Liderança é sobre isso. Evangelho é sobre isso. Não é sobre o final em si, mas é sobre o caminho percorrido. É sobre quem você está se tornando ao longo do caminho. É por isso que evangelho não é para qualquer um. Tem gente que vem para a igreja porque quer uma vitória, porque quer um milagre. E depois do milagre, quem é você? E depois da bênção, quem é você? É por isso que evangelho não é para qualquer um, porque crente é provado, crente é cessado, peneirado em muitas situações. Crente que é ouro é diferente. Ô bispo, parece que eu passo mais luta do que... o barro só passa por algumas provas, mas o ouro passa por coisas mais fortes.
Já tem vaso que é vaso de metal, precisa de outro tipo de tratamento, de polimento contínuo. Deus tem que estar limpando para tirar aquilo que embaçou. Oh, meu Deus. Tem gente que já não é vaso apenas, é ferramenta afiada na mão de Deus. Tem gente que, além de ser ferramenta, é instrumento para a adoração do Deus vivo. E se você tem muitas utilidades, também você tem que ter muito tratamento. Você tem que passar pela peneira, pela forja, pela fornalha, pela moenda. Você tem que passar pela olaria. Você tem que passar pelos processos que Deus vai, oh meu Deus, e o Senhor dará a cada um segundo a sua capacidade. E a quem muito é dado, muito lhe será. Então diga comigo: meu pastor sabe a hora, o tempo certo. Vamos ler o que está escrito em Mateus 6:25. Mateus 6:25. Há um Deus que provê tudo enquanto nós nos tornamos o que Ele quer que nós sejamos. Olha o que aqui diz no versículo 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos ou cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto o vosso corpo pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? Olha para alguém do seu lado e diga para ele: o seu valor é inestimável. Você vale mais do que o ouro puro de Ofir. Pode dizer para ele: o Deus que te resgatou, te tirou da lama, sabe o seu valor real, está tratando do tempo certo. Uribicalachouria, a joia preciosa que você é, Ele tem cuidado de você, Ele tem provido, Ele tem sido o teu Senhor, Ele tem sido o socorro bem presente em hora de angústia. E quando a obra terminar, pode saber que vai ser para a glória do nome dEle. Vai ser para a glória do nome dEle. E para que muitos sejam abençoados. No nosso Cronos, a nossa sociedade é diretamente influenciada pela cultura romana. E é por isso que eu às vezes gosto de falar sobre crentes bestas. Tem crente que gosta de se bestificar com termos em hebraico, em aramaico, termo disso e aquilo. Ah, bispo, porque eu vi um cara falando no vídeo que reteté quer dizer um ritual lá da África. Eu sei, para com essas agonias. Deixa disso. Por quê, bispo? Porque se a gente for parar para ver tudo que está dentro do nosso contexto, a gente não vai falar mais nada, só vai dizer amém, aleluia. Porque quando a gente fala Deus, tem gente que se ofende. Não, o norte-americano não fala Deus, né? Porque Deus é God. E God, ao contrário, é dog. Então, para eles é uma ofensa chamar God, porque no contrário vai dar uma espécie de desprezo, cachorro. Então ele fala, por isso que você vê nas músicas Lord. Eles não falam God. Eles com muito temor falam Lord. Aí você vai ver no nosso dicionário, o que significam horas? As 24 horas do dia. São 24 horas. As filhas de Zeus, o deus da mitologia grega. O que é Cronos? O pai de Zeus, um titã. Se a gente for pesquisar o que é primavera, o que é verão, os nomes do nosso calendário: junho, janeiro, fora os que têm o nome dos Augusto, César, Agosto, que é o nome de um César, você vai ver o nome de deuses: Juno, Júlio, Março. Esses nomes, se você for pesquisar, a gente não vai falar mais palavra nenhuma. Quem entende isso aqui? Então o crente tem que parar de ser besta, tem que ser mais intencional, mais proposital. E como é que você é proposital? Procure o sentido do que você está falando e pronto. Eu estou me referindo a 12 horas, não é a filha de Zeus, não. É o tempo que a gente já aprendeu a contar desde criança. E Zeus é um perdido que ninguém nem sabe se está ainda no imaginário dos gregos. Acho que eles nem lembram mais que isso existe. Virou história de filme. Mas tudo que você dá muita importância termina virando alguma coisa realmente. Então é só você desprezar essas coisas.
Viva com o propósito que Deus te deu. Mas voltando ao que eu ia dizer, o que é cronologia? Cronologia vem de cronos. É o tempo do homem. E no tempo do homem nós temos os milésimos, os centésimos de segundos, os segundos, os minutos. Nós temos horas, dias, semanas, meses, o que mais? Anos, e aí vem décadas, séculos, milênios. Deus não está preso a nada disso. Porque um dia para Deus é como 1000 anos. E 1000 anos para Deus é como um dia. Deus não tem problema com o tempo. Deus não tem crise com o tempo, porque Deus está para além do tempo. Deus é atemporal. Deus está no passado, Deus está no presente e Deus está no futuro. Oh, meu Deus. Nós é que nos preocupamos com a linha do tempo, que também vem da Grécia. E aí tinham 3 bruxas que eram responsáveis pela linha do tempo. Quando chegava o tempo da vida de alguém, ela cortava a linha. Isso vem da mitologia grega também. Mas Deus não está nem aí para a linha do tempo. Deus tem o controle de cada ser humano na palma das suas mãos. Nós não sabemos se a terra está sobre uma coluna firmada ou se tem um pêndulo segurando, mas nós entendemos que a terra está sobre a palavra de Deus sustentada no universo. A terra tem a inclinação perfeita. Pode aplaudir junto com o irmão que está aplaudindo lá. A terra tem a inclinação, o ângulo ou os ângulos perfeitos para a nossa existência. Os estudiosos dizem que se fosse um pouquinho para a direita, seria quente demais. Um pouquinho para a esquerda, gelada demais. Um pouquinho para cima, seria insustentável o ar. Um pouquinho para baixo, seria impossível manter a lei da gravidade. Eles fazem tantos estudos para reconhecer o que nós já sabemos. A palavra de Deus sustenta tudo o que hoje há. O poder da palavra que nos direciona. E falando sobre o tempo, querido, nenhuma palavra volta para Deus vazia. Está escrito: porque o que eu falei não voltará para mim mesmo vazio, sem antes cumprir o propósito para qual eu enviei. Assim como a chuva cai, rega a terra e faz com que haja frutos das sementes e volta em forma de vapor, assim será a palavra que eu liberar, vai voltar trazendo resultado. Quem tem promessa de Deus aqui? Assim como Davi recebeu promessas de Deus e cada coisa se cumpriu ao seu tempo, o teu pastor te trouxe aqui para lhe dizer: descanse. Ele está te fazendo deitar em águas tranquilas, ele está refrigerando a sua alma. Tira essa quentura, essa cabeça quente. Ele está te refrigerando hoje. Ele está te conduzindo tranquilamente, mansamente em águas tranquilas, por amor do seu nome. Nenhuma das promessas que foi feita para você que vai esperar, nenhuma delas cairá por terra, porque o seu pastor sabe a hora certa de cumprir os propósitos na sua vida. Bate no peito e diga: o meu pastor sabe o tempo certinho de tudo se cumprir na minha vida. Eu não posso viver uma vida como se Deus fosse mentiroso. Eu não posso viver uma vida como se o que eu prego ou o que eu ouço de pregação fosse um engano, uma mentira. Eu preciso entender que mesmo sem eu entender, Ele está no controle. Eu preciso também arriscar nas possibilidades. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que eu tenha que enfrentar lugares perigosos, situações difíceis, eu não vou precisar temer, porque Ele está comigo. Meu pastor sabe a hora certa de tudo acontecer. Ele sabe o tempo. Precisamos ter essa confiança. Eu vou repetir essas palavras. Deitar-me, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha, guia-me por amor do seu. Isso tudo está nos trazendo consolo. Sua vara e seu cajado nos... Tudo que Ele está fazendo aqui é nos tranquilizar. Vai se cumprir, vai chegar, vai acontecer, vai se concretizar. Aguarde. E um poucochinho de tempo,
o que há de vir virá e não tardará. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Camando, recalamacheia. Porventura diria e não cumpriria, ou falaria e não confirmaria, pois o Senhor há de trazer resultado da sua oração, que foi plantada com semente de fé, regada com lágrimas e também com espera. Deus vai honrar a sua fé. Porque os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como de águia, andarão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. A guerra da espera eu sei que é grande, mas não se precipite, porque o que vem de Deus é perfeito e traz paz. É difícil para nós falarmos nesse tempo de espera, porque Deus sabe o tempo, mas aguarde. Assim tão certo, minha irmã, como você senta no salão e sabe que daqui a 2, 3 horas, depois de lava, passa, depois de puxa, estica, queima, enrola, secador, vai dar tudo certo no penteado. Assim como você bota comida no fogo e sabe que no final do dia, no meio-dia, vai ter uma comida gostosa. Assim como você senta na mesa de um restaurante e aguarda porque sabe que vai vir um prato gostoso. Assim como você sabe que depois de toda a luta, de todo inverno, vem o tempo do sol. Aguarde, porque o Deus que você serve, te vendo deitado em pastos verdes, te guiando em águas mansamente e tranquilas, está no controle, dizendo: não vai se decepcionar por esperar. Vai ver se cumprir aquilo que eu tenho prometido na sua vida. Pode aplaudir dando glória. Esperar em Deus é um privilégio. Agora, eu já preciso encerrar, mas eu ia dar pelo menos 2 pontos aqui de como desenvolver a capacidade de esperar. Eu já disse para vocês aqui que a leitura, ela tem pelo menos 6 a 7 benefícios que nos trazem. Mas eu, na verdade, ministrei para vocês aqui 4 a 5. Hoje a ciência já descobriu que a leitura promove pelo menos 6 a 8 benefícios. Medite na palavra. A palavra é viva e eficaz. Primeiro passo para você que quer desenvolver espera em Deus, porque sabe que o seu pastor sabe o tempo certo. Medite na palavra, confie na palavra. Quando você lê a palavra, diga comigo, a palavra é viva e eficaz. Ela, enquanto você está lendo, ela está lendo você. Você já viu quando você vai, Senhor, preciso de uma resposta, e a palavra vem daquilo que você precisa? Alguém já viveu isso aqui? Muita gente. É porque antes de você ler a palavra já está lendo o seu coração. Tem momento que você está meditando na palavra, mas tem momento que a palavra está olhando para você dizendo: eu sei o que você está sentindo, eu sei o que você está passando. O Senhor disse: a minha palavra, ela é mais cortante, mais penetrante do que qualquer outra espada de 2 gumes. Ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Leia a palavra, medite na palavra. Davi disse: eu guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Por que Saul pecou contra Deus? Lembra que uma das primeiras vezes que ele peca contra Deus é quando Samuel diz: espere, porque no final do dia nós vamos fazer um sacrifício. Aí ele ficou: manhã, Samuel não chega. Meio-dia, Samuel não chega. A hora 9, Samuel não chega. Quando ele viu dar 4, 5, o sol caindo, no nosso relógio eu entendo que faltavam minutos para a hora do sacrifício. Aí Saul faz o quê? Se precipita, peca contra Deus. Por isso o salmista diz: eu guardei a tua palavra no meu coração para não pecar. Eu vou mudar aqui, parafraseando a atitude errada de Saul. Eu guardei a tua palavra no meu coração para não me precipitar. Eu guardei a tua palavra no meu coração para aprender a esperar, para não pecar contra ti. Medite na palavra. Quando ele viu que que Samuel não chegou, Saul matou o cordeiro, sem ser sacerdote. Aí o Senhor repreendeu ele, dizendo o quê? É melhor obedecer do que sacrificar. Eu não quero sacrifício de quem não é sacerdote, que não sabe o ritual, que não faz com temor, que não tem vida consagrada. Eu quero sacrifício de quem tem vida.
De quem não tem, eu quero obediência para depois dar sacrifício. E muitos de nós pecamos porque nos precipitamos. Não se precipite. Medite na palavra. A palavra será saúde para a sua vida. Segundo, aprenda na palavra, desenvolvendo confiar. Os que confiam no Senhor são como os montes, que não se abalam, mas permanecem. Confiança não se pede. Eu não posso pedir aqui, pastor Heber, não confie em mim. Não, se não tiver uma convivência, não tem como você desenvolver confiança, porque confiança é conquistada. E em cada vivência sua com Deus, veja quando foi que Deus prometeu e não cumpriu. Quando foi que Deus não esteve presente com você? Ele é digno de toda a sua confiança, mas a sua vida de jejum e de oração precisa também estar pautada nisso. Senhor, fortalece a minha confiança no Senhor. Deus, tira as dúvidas do meu coração. Senhor, repreende aquilo que vem como vozes sugestivas ao meu ouvido. Eu decido confiar em Ti. É uma decisão que precisa ser sua, de mais ninguém. Por quê? Porque confiança não se terceiriza. Eu digo e repito, a vida é indelegável. Não tem como você delegar a sua vida, não tem como você delegar seus sentimentos e suas emoções a ninguém. Você só sente o que você quer quando você quer. Já teve gente que me falou, Léo, e ia dizendo, meu Deus do céu, o diabo hoje se levantou. Uma defesa. Com o escudo da fé eu apago todos os dados inflamados do... Agora tem gente que fala, não falou meia palavra. Será que foi indireta? Quando a gente não está bem, a gente não pega, usa qualquer palavra como... Será que falou? Será que é para eu interpretar? Às vezes a pessoa só falou o que quis falar. Ah, você está bonita hoje. Eu estou tão simples. Deve estar... Por quê? Não foi os outros, é sobre você. Confiança é a mesma coisa. E aí vocês conhecem essa história de um menino que está voando de avião, está tranquilo no meio do voo e de repente tem uma turbulência, cada um começa a chamar seus santos, fazer suas rezas, seus negócios, e aí alguém olha para o menino e diz assim, menino, você não está com medo não? Ele disse, não, o piloto é meu pai, ele está no controle de todas as coisas. Fique de pé comigo nessa manhã. Cadê os que confiam no Senhor aqui? Então diga comigo, o meu pastor sabe o tempo certo. Ei, pare de se comparar. Como falamos de redes sociais, eu lembro que viralizou uma época essa frase de Donald Trump se tornou presidente aos 60 e poucos anos. E aí o dono do KFC se tornou bilionário com 62. E aí teve gente que prosperou com 20, ficou milionário com 20. Teve gente que com 30, teve outros com 80. E no final dizia assim, pare de se comparar, porque cada um está vivendo o seu próprio tempo. E às vezes você está se comparando. Não sabe o tempo. Ontem eu estava vendo aqui o palestrante, o Dom Pierre. Ele hoje é presidente da marca Lamborghini no Brasil. Ministrou aqui de uma maneira tão preciosa. E ele dizendo, eu tenho mais de 10 mil horas de estudo. Quem quer crescer precisa sentar e aprender. Ele disse que já leu a Bíblia toda várias vezes e vem e ouvia várias mensagens e poder citar mais de 1000 e poucos versículos. A Bíblia tem 31.700 e poucos versículos. Imagina o homem citar 1000 e poucos de cor. E aí ele disse que o trabalho árduo, a disciplina, vence o talento. Tem gente que só está vendo alguém talentoso e está esquecendo que o trabalho árduo também faz fluir, faz crescer e faz avançar. E a Bíblia diz, viste um homem diligente, um homem organizado, um homem esforçado, um homem que se planeja, ele não ficará entre os de baixa sorte, entre o rei será posto. Quem crê que Deus tem um tempo de honra para a sua vida? Levante suas mãos e vamos orar juntos. Enquanto não se cumpre, vai orando, vai. Enquanto Deus não cumpre, vai jejuando, vai se consagrando.
E essa guerra do tempo que estava dentro de você hoje cessa. E você decide confiar no Deus que tem feito promessas. Nós vamos orar juntos ao Senhor porque há um tempo determinado para todas as coisas. Eu senti de ler mais esse último versículo com vocês. Mas vão orando ao Senhor, vão. Gênesis capítulo de número 15, versículo 16. Está escrito que o Senhor visitou a Abraão em uma sombra escura e disse: e a quarta geração tornará para cá, para a terra que eu prometi, porque a medida da injustiça dos amorreus não está cheia. O Senhor tem uma medida de tempo para cada coisa que Ele quer realizar. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Na medida do tempo, Deus efetua suas promessas. E esse é o último versículo. Filipenses 4, 6. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. Ore ao Senhor neste momento e peça para Ele: Pai, me ensine a confiar na oração, que o Senhor vai fazer, que o Senhor vai operar. Eu creio que minhas súplicas, que as minhas orações chegarão ao trono como incenso, como aroma agradável. Eu creio que descerá como chuva de confiança, de testificação de quem Tu és, porque o Espírito que habita em mim testifica que a Sua obra é verdadeira. Oh Deus, tira toda a ansiedade de dentro do meu coração. Tira toda a comparação ou todo o ideal que eu coloquei dentro de um tempo e não se cumpriu, e isso me fez desacreditar, isso me fez desanimar. Eu me animo no Senhor porque eu sei que na hora certa tudo vai se cumprir. Assim como Davi esperou 15 anos para receber o ofício de exercer e foi ungido a segunda vez, e depois esperou mais 7 anos e 6 meses para se tornar rei em toda Israel. Eu te peço que nos dê perseverança, nos dê a capacidade de resiliência, apesar das lutas, continuarmos esperando, aguardando do Senhor, porque o Senhor virá sobre nós como a chuva seródia, a chuva temporã, e os anos que foram consumidos pelos gafanhotos serão restituídos, e o tempo da vergonha será transformado em dupla honra, e para cada dia de luta teremos vitórias para contar, celebraremos ao Teu nome. Enche o coração dos Teus filhos com esperança, porque é Cristo em nós, a esperança da glória. E a igreja viva diz, e o povo santo diz, aplauda Jesus bem forte. Só quem está disposto a confiar no pastor, no bom pastor, que sabe o tempo certo de tudo acontecer, diga glória a Deus. Aleluia.